A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos à videoaula da lição 12, classe de jovens. Estamos terminando o quarto trimestre de 2021, expectativa 1000 para o próximo trimestre. E aí, já encontrou as novas revistas? Eu consegui só de adultos até agora, mas creio que já na próxima semana estarei com a de jovens aqui, muita expectativa. Fale para nós aqui nos comentários. A aula de hoje tem uma novidade, tem uma participação muito especial do meu amigo presbítero Igor de Souza, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Baixada Santista, com sede na cidade do Guarujá. Então fique por aí, tem muita coisa interessante para nós na lição de hoje, nesta videoaula de hoje. Eu sou o professor Denis Pereira e é um prazer ter você por aqui. Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sino de notificações, isso é extremamente importante para nós. Comente o vídeo, dê like no vídeo, fale para nós de onde você nos assiste. Nossas redes sociais estão todas aí. Clique no link, acesse o nosso site, você acessa o nosso Instagram, o nosso WhatsApp também, tá certo? Então pegue sua revista e vamos juntos preparar a lição 12, classe de jovens, no próximo domingo, o destino final dos mortos. Mas afinal, para onde vão os mortos? Como eu disse, tem participação especial no nosso vídeo hoje. Minha gratidão, meu amigo presbítero Igor de Souza. Um forte abraço por esta participação tão importante. O texto do dia está em Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Para onde vão os mortos? É sobre isso que nós vamos falar nesta aula de hoje. A palavra de Deus descreve o estado final dos ímpios e também o estado final dos justos, não é? Então, a nossa eternidade, onde passaremos a eternidade, é definido pelas escolhas que fazemos enquanto estamos vivos. Se escolhermos seguir a Cristo, vida eterna. Se o rejeitarmos, morte eterna. Essa é a nossa escolha, a escolha que o ser humano tem. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quem quiser viver eternamente, aceite a Cristo, receba a Cristo. O ímpio, o que se recusa, o que rejeita, este está escolhendo, decidindo viver ou melhor, morrer, não é? Eternamente. Muito bem, vamos então à participação do nosso querido presbítero Igor de Souza, professor e superintendente da Escola Dominical na Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Baixada Santista. Ele vai comentar para nós aqui o tópico 1, para onde os mortos vão. A paz do Senhor, querido, amado irmão, professor da Escola Bíblica Dominical e também os nossos irmãos que são inscritos no canal aqui do Denis Pereira Oficial. Hoje, atendendo a um convite do nosso irmão Denis Pereira, eu, presbítero Igor Alves de Souza, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Baixada Santista, que tem sua sede aqui na cidade do Guarujá, litoral de São Paulo, estou aqui com vocês para compartilhar um pouco do conteúdo da nossa Escola Bíblica Dominical. Mas antes disso, eu quero te convidar para você acessar o nosso canal, o canal da nossa igreja, IEADBS Oficial no YouTube. A nossa igreja, o canal Cristo Vencedor, tem na sua playlist o nosso programa que chama-se Programa Bíblia em Ação, com conteúdos teológicos formado por alunos e professores da Escola Teológica da nossa igreja. Isso mesmo. E aí, você pode ser também um inscrito do nosso canal, acionando as notificações para você receber toda a programação da nossa igreja. Mas hoje eu quero conversar com você, querido professor, sobre um tema importantíssimo, a lição de número 12 da Revista dos Jovens, das lições bíblicas da CPAD, que tem como tema Jesus Cristo voltará. E o tema da lição 12, o título da lição 12 é o destino final dos mortos. Para onde os mortos vão? Este é a grande sacada dessa aula. Vamos ver no primeiro tópico, a parte que me compete, que vai falar sobre para onde os mortos vão. E aí, o primeiro subtópico fala o enigma da vida e da morte.
Então, o plano de Deus para a humanidade era que a humanidade tivesse a vida eterna. Mas Deus tinha dado uma ordem ao homem. Adão não poderia comer da árvore do conhecimento. E ali, por ele pecar, a consequência foi a angústia e a morte. A morte tanto física quanto espiritual. Isso mesmo, com o pecado, ele foi tirado daquele corpo glorificado e foi colocado num corpo material, um corpo físico, que é suscetível de morte. E aí, quando a pessoa que ainda não aceitou a Cristo, ela morre, ela tem um destino. Agora, para as pessoas que aceitam a Cristo, quando morrem, tem um destino diferente do ímpio. Isso mesmo. E aí nós vamos ver que essa diferença entre os lugares tem a referência lá de João 5, 28 e 29, que diz que o que fizer bem vai ressuscitar para a vida eterna, e o que fez mal vai ressuscitar para o juízo. Então tome cuidado, porque nós podemos escolher para onde queremos viver a nossa eternidade. Considere isso, pense nisso. Será que você pode escolher para onde você quer ir? Eu acredito que você tem a resposta. E aí também nós vamos ver no segundo subtópico a respeito do estado intermediário dos mortos, tanto para os ímpios quanto para os salvos em Cristo Jesus. Mas o primeiro tópico vai falar, o segundo tópico vai falar sobre o estado intermediário dos santos. O que seria esse estado intermediário? É um estado entre a morte física e a ressurreição. É bem sabido que vocês já viram nas lições anteriores que quando a igreja for arrebatada, aqueles que morreram no Antigo Testamento e os que aguardam no Senhor ressuscitarão, e aí eles serão levados para morar com Cristo na eternidade, que é o estado intermediário que nós vamos falar, que é o seio de Abraão. Então, aqueles que morreram no Antigo Testamento e aqueles que morreram agora no período da graça, antes do arrebatamento da igreja, eles estão no seio de Abraão. Agora, aqueles que não obedeceram a Deus, não aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o estado intermediário deles é o Hades, o lugar de angústia e ranger de dentes. Então, como é que nós podemos ver isso na Bíblia? A parábola do rico e do Lázaro. Nós vamos ver que Lázaro viveu uma vida totalmente adversa, com muito sofrimento, mas mesmo assim ele foi fiel. Nós vamos ver esse texto em Lucas 16, versículo 23 e Lucas 23, 42 e 43. E aí nós vamos ver que o rico foi levado para um lugar onde ele queria que colocasse uma gota de água na sua boca para tentar minimizar aquele sofrimento a qual ele passava. Mesmo assim, nós vamos ver o contraste, que Lázaro, ao ser fiel, ao morrer, a palavra de Deus nos fala que ao morrer, um anjo do Senhor levou ele para morar com o Senhor, lá no seio de Abraão. Muito maravilhoso isso, né, meus irmãos? E aí nós vamos ver na lição de hoje que esse lugar, o lugar onde o salvo em Cristo Jesus é o paraíso, o lugar onde o crente em Cristo Jesus vai passar a eternidade é o paraíso. Já aqueles que não aceitaram a Jesus, aqueles que morreram antes do arrebatamento da igreja, quando eles ressuscitarem, eles vão ressuscitar diante do trono com o justo juiz, pois quando eles ressuscitarem, eles vão ressuscitar para o juízo. Em contrapartida, eles terão a condenação pela sua desobediência. Eu espero que você tenha curtido, tenha gostado desse conteúdo. E agora eu vou passar para o nosso querido professor Denis. É contigo, Denis. Muito boa esta participação, espero que os irmãos tenham gostado. Nos próximos trimestres
teremos mais participações aqui de outros professores por todo o Brasil. E se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, isso é muito importante para todos nós. Vamos partir então, tópico 2, que vai falar sobre ressurreição dos mortos. Olha, se você não leu ou não fez isso ainda, leia e indique aos seus alunos que leiam o capítulo 15 de 1 Coríntios, capítulo 15 inteiro, porque ele é muito claro e talvez é o texto mais detalhado sobre morte, ressurreição, enfim. Bom, ressurreição dos mortos. A esperança para um mundo desesperado, tá? Então veja, o fato de Cristo ter ressuscitado é a certeza de que nós ressuscitaremos também. Então, como eu sei que vou ressuscitar? Porque tudo que está escrito a respeito de Cristo aconteceu. Então, que ele nasceria de uma virgem, nasceu. Que ele viveria entre nós, viveu. Que ele morreria, morreu. Ressuscitaria, ressuscitou. Então, se ele prometeu nos ressuscitar, eu creio nesta palavra. Então, nós também vamos ressuscitar um dia. Vamos ler aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 1 e versículo... Vamos ver aqui, ó, versículo 3. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Tá? Então, uma das grandes temáticas da pregação dos apóstolos era a ressurreição de Jesus. No Evangelho de João, o Senhor prometeu que um dia nós ressuscitaremos. Eu o ressuscitarei no próximo dia, ok? Então veja, esta esperança de ressurreição é o que levava e leva muitos mártires a sentirem-se privilegiados por morrerem por amor a Cristo. Eu sempre digo que o mártir, ele não quer que oremos para que a perseguição diminua, mas para que ele permaneça fiel em meio à perseguição, porque ele tem esta esperança de que será ressuscitado. Então é melhor morrer e ressuscitar por Cristo e com Cristo do que negar a Cristo e passar a eternidade sem Ele, tá certo? Então esse tema, a temática da ressurreição, ela deve estar presente nas nossas pregações, nos nossos ensinamentos também. Agora, tem a morte da morte. No juízo final, o inferno entregará os mortos que estiverem ali e todos os ímpios serão julgados de acordo com as suas ações. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta aqui é a segunda morte, ok? Então, veja, aqui não tem mais morte, né? A morte aqui será totalmente destruída e totalmente aniquilada, não é? Aqui até na lição ele pergunta, é certo dizer que a morte será lançada no fogo se ela não é uma pessoa? Bom, o fato de dizer que a morte será lançada no fogo não significa que ela está sendo tratada como uma pessoa. Significa dizer que não haverá mais morte para nós, não é? Aqueles que aqui ficarem, que forem lançados nesse lago de fogo, junto com o diabo, seus anjos, tudo, é uma morte eterna, não é verdade? Mas para nós não tem mais morte. A morte é salário do pecado, então não tem mais pecado, então não tem mais morte, não tem mais efeito da morte, não tem mais resultado de morte, já era, acabou, não é? Então, aquilo que entra no mundo, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. Então, se a igreja é limpa, não tem mais esse aspecto do pecado, então não tem mais por que ter a morte, não é? Então, isso aqui vai ser destruído. E isso é muito importante falar, porque eu gosto muito de Eclesiastes capítulo 11, que diz, jovem, anda pelo teu caminho, faz tudo o que vier à cabeça para você fazer, mas saiba que sobre todas essas coisas, Deus te trará juízo. Então nós temos sempre que ter essa mentalidade de que tudo que estamos fazendo um dia, isso resultará em alguma coisa. Se estamos fazendo para a glória de Deus, para o louvor de Deus, se é algo que agrada a Deus, beleza, vai dar tudo certo, seremos coroados, vida eterna. Do contrário, é morte eterna. Muito bem, tópico 3, tipos de ressurreição. Aí aqui a gente tem as primícias dos que dormem, que é Cristo. Nós temos a ressurreição dos justos e nós temos a ressurreição dos perdidos. Tá? Então, assim como a morte entrou no mundo por um homem também veio a vida. Por um homem também veio a ressurreição, que é
Jesus Cristo. Então, da mesma forma que a morte entra no mundo, não é verdade? A ressurreição, ela vem também por meio de um homem. A morte entra no mundo por Adão, a vida volta, vamos dizer assim, a ressurreição, através de um homem, Jesus Cristo. Adão era um homem perfeito, mas se deixou seduzir pelo pecado. Jesus Cristo, um homem perfeito, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Certo? A ressurreição dos justos, a primeira ressurreição se refere à ressurreição dos justos. Depois de 7 anos, os mártires cristãos da grande tribulação vão ressuscitar. Não é? Então, os cristãos que foram martirizados na grande tribulação, embora não estiverem preparados no arrebatamento, né, eles vão aproveitar a segunda chance dada por Deus. Então, veja, nós teremos o arrebatamento, já falamos dele, nós teremos o arrebatamento, aí tem a grande tribulação. Os mártires da grande tribulação, aqueles que permanecerem fiéis e que morrerem por causa de toda a perseguição que vai acontecer dentro da grande tribulação, estes ressuscitarão, né? Eles terão aí essa segunda chance, enfim, eles ressuscitarão, eles vão clamar e Deus irá lhes responder. Agora, a ressurreição dos mártires no final da grande tribulação encerra a primeira ressurreição. Agora, tem uma outra que é após o milênio, quando será a ressurreição da condenação ou dos injustos, às vésperas do juízo final. Nessa ocasião, os maus, à exceção da Trindade Satânica, ressuscitarão para comparecer perante o Senhor Jesus no grande trono branco. É aqui que o pessoal faz aquela confusãozinha. Os cristãos serão julgados nesse trono branco? Os fiéis? Não. Porque os fiéis já terão sido arrebatados na primeira vez e serão arrebatados aqui, né? A igreja não passa pelo trono branco. Pelo trono branco passa quem estiver vivo depois do milênio, não é? Depois do milênio, aí passa. Mas a igreja arrebatada não passa por trono, por julgamento de se será salvo ou não. Não. Por quê? Porque o próprio arrebatamento já é um filtro. Quem for arrebatado é porque estava preparado. Entende isso? Quem for arrebatado estava preparado. Aí o que vai acontecer lá no céu é o tribunal de Cristo para julgamento das obras e entrega de galardão. Ok? Trono branco é para o mundo. Trono branco é para os ímpios. Muito bem? Tá certo? Então, nós temos aqui essas 3 ressurreições. Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos, né? Ressuscitaremos no arrebatamento. Os que estiverem mortos e que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos, juntos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Fim da grande tribulação, ressuscita aqueles que tiverem morrido durante a grande tribulação e que permaneceram fiéis ao Senhor, né, que depois do arrebatamento se converteram de verdade e permaneceram fiéis e por sua fidelidade acabaram mortos pela perseguição durante a grande tribulação. E no final do milênio, mais aí uma ressurreição, essa sim, de todos que ainda não foram ressuscitados, para que estes possam ser julgados diante do trono branco. Tá certo? Então é isso a nossa aula. Por isso que é muito importante nós estarmos sempre preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Os ímpios ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno, onde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre, não é verdade? E os justos ressuscitarão para a glória eterna, para a alegria eterna. Vale a pena continuarmos fiéis ao Senhor, continuarmos firmes na presença do Senhor, porque a volta de Jesus é uma questão de tempo e muitíssimo pouco tempo. Amém? Forte abraço. Espero que tenham gostado desta aula, desta interatividade. Meu abraço, presbítero Igor, mais uma vez. Forte abraço. Até a nossa próxima oportunidade de estarmos juntos. Aproveite esta semana e fique atento. Tem mais uma aula. O trimestre não para. A obra não para. A gente se vê por aqui. Forte abraço.